Hoje, 21 de abril, um dia após o domingo da Páscoa, recebemos a notícia, 4 da manhã, de que o Papa Francisco morreu. Ontem, no próprio domingo da Páscoa, ele fez com todo esforço a despedida, com aquelas 4 palavras: Cari fratelli sorelle, buona Páscoa, Caros irmãos e irmãs, feliz Páscoa. E ontem, como ele não podia mais, não tinha mais forças, para presidir a solenidade, do domingo da Páscoa, mas ele tinha escrito o texto que todos merecem, ele merece ser lido por todos, que foi lido, por o cardeal que ele designou, onde no texto ele falava, para que todos, pudessem sempre, manter a esperança, que ela pudesse, brotar a esperança da Páscoa, mesmo nas condições onde essa situação seja impossível, com muitas guerras, com muitas desigualdades. É um texto belíssimo que ele escreveu para o domingo da Páscoa. E eu vou falar brevemente aqui, tá dando, porque eu não estou podendo fazer nenhuma anotação, por motivos, superiores, não estou podendo escrever, não estou podendo ler, e lembrar um pouco, do que foi o Papa Francisco nesses, vamos dizer assim, 12 anos, de pontificado. Eu seguia, o Papa Francisco regularmente, pelas suas homilias e os seus documentos. Mas como isso aqui é um vídeo breve, eu vou registrar aquilo de mais marcante, que teve, nesse percurso, a partir de 2013, quando ele foi eleito, e quando ele foi escolhido o bispo de Roma. Então, o que chama mais atenção aí? Vou falar logo em seguida dos documentos, mas eu, como sou da área de economia, eu fiquei muito impressionado com um texto que ele divulgou em 2018, chamado Questões Econômicas e Financeiras, onde ele fazia uma análise profunda da estrutura econômica atual, vamos dizer assim, contrário, a essa lógica financeira, que domina hoje o mundo econômico, e propondo, uma forma, um formato, um modo de economia que pudesse, atender a maior parte da população. Esse texto, Questões Econômicas e Financeiras, infelizmente, ele é muito difícil de ler, nem todo mundo, teria as facilidades, mas eu fiquei, muito alegre por ele ter publicado esse texto. E logo em seguida, ele assinou o texto, que foi escrito por 2 ou 3 economistas da Universidade de Roma. Em 2019, ele lançou, a carta, que se constituiu no movimento de economia de Francisco Clara, que é um movimento que tomou corpo no mundo, um movimento que propõe outro tipo de economia. Ele fez essa carta, em 2019, e convocou para 2020, um encontro, de jovens, para que se reunisse em Assis, na cidade, de São Francisco, fizesse esse encontro, e propondo que
se lutasse, tá dando, por uma economia, tá, que com menos, não seja tão injusta, né, como essa que nós temos. E esse movimento, tá dando, ganhou corpo, tá dando? É evidente que em 2020 foi o ano da pandemia, tá? Ele atrasou um pouco esse encontro, mas foi uma coisa marcante do Papa Francisco que ele deixou no mundo todo, tá dando, em grande parte dos países, esse movimento da economia de Francisco, ele foi instalado. Inclusive aqui no Brasil, tá? Tem um conjunto de pessoas que vem trabalhando intensamente nas reflexões em algumas propostas desse movimento de economia de Francisco, né? E depois acrescentaram, né, economia de Francisco e claro. Dito isso, vamos para aquilo que o Papa deixou, de muito marcante, né, nessa trajetória, que foram os seus documentos. No ano que ele, aí eu não tenho como anotar, infelizmente, eu não vou ter como lembrar todos os documentos, evidente. Mas eu vou falar de 2 ou 3 aqui, para dar uma ideia de como foi esse trabalho do Papa Francisco. O primeiro documento foi Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, onde ele propunha ali, as diretrizes gerais, né, de como seria o seu trabalho. Nesse sentido, dali brotou, né, a ideia de igreja em saída, né, uma igreja, né, que não fosse uma igreja meramente clerical, tá, uma igreja que pudesse, né, atender todos indistintamente, e uma igreja que pudesse também trabalhar em todas as dimensões, tanto diretamente nas partes, né, da espiritualidade, como acolher, tá, todos os segmentos sociais, né, que pudesse, que demandasse a igreja, que a igreja deveria ter, vamos dizer assim, estar de portas abertas de forma permanente. Isso, né, como é uma coisa meio abstrata, não é sempre fácil, né, de você dizer, mas ele, em toda a sua trajetória, tá, ele trabalhou em cima, né, desse documento, a alegria, né, do Evangelho, né, pela ideia, né, da igreja missionária, uma igreja, né, igreja em saída. Evidente que como a igreja, né, de certa forma, vinha no rescaldo, né, do pontificado de João Paulo II e depois, né, do Bento XVI, que, vamos dizer assim, ele renunciou, né, mas manteve, né, o Papa emérito e apoiava os opositores do Papa Francisco. Isso deu uma certa dificuldade, tá dando, para que todo o corpo da igreja, vamos dizer assim, fosse simpático às diretrizes de trabalho do Papa contido lá na Evangelii Gaudium, né, nesse sentido. Depois disso, ele escreveu em 2016, né, um documento também basilar, que foi Laudato Si, né, que foi complementada por outro documento, em 2023, Laudato Deo, que foi um documento, né, ligado à criação, e que nesse documento, né, veio o conceito, né, a noção de ecologia integral. Interessante, tá vendo? Porque esse conceito de ecologia integral, tá vendo? Ele também serviu, junto com o Evangelii Gaudium, tá vendo? Como uma linha mestra, tá vendo? De atuação do Papa Francisco, né? Que, segundo ele, a ecologia, tá? Ela deve ser vista de maneira holística, né? De maneira sistêmica, né? O lado ambiental, o lado da sociedade e o lado do indivíduo. Você deve preservar o meio ambiente,
você deve cuidar, né, com as estruturas sociais que causam danos ao meio ambiente e se preocupar também, entendendo, com um desenvolvimento, né, humano, onde, entendendo, esse desenvolvimento não agrida o meio ambiente, esse desenvolvimento que as pessoas mudem também a postura e não essa postura da nossa sociedade que tem essa essência consumista, né? Então, eu não conseguiria dizer aqui de forma precisa, né, assim, a ideia de ecologia integral, porque desde que ela foi publicada em 2016, né, li várias vezes, eu tive a oportunidade de assistir mais de 10 palestras, 10 não, né, mais de 20 palestras, né, a partir de 2016, né, vários padres, né, mesmo bispo, etc., tá dando, mas tá dando a melhor apresentação que eu vi para expressar o conceito de ecologia integral, que eu fiquei, tá dando, muito impressionado, foi o padre Dário Bessa, tá dando, com esse realmente, tá dando, teve a capacidade, eu acho que ele nunca mais vai conseguir fazer aquilo, de fazer uma síntese em 15 minutos, tá dando, explicando de uma forma magistral o que significa ecologia integral. E aí ele, nesse último documento dele, né, a Laudato Deum, né, ele fez como uma forma de angústia, porque os danos ambientais, os problemas ambientais, eles continuavam, né, e ele ampliou, mostrando, tá vendo que não adianta só você se preocupar com questões, às vezes com questões específicas, né, como coleta de lixo, etc., tá vendo, se você também não tem um compromisso político, né, não saiba, se você não escolhe adequadamente os seus representantes, né? Então, isso também está ligado à ideia de ecologia integral, e também que você possa pressionar essas próprias grandes empresas, tá dando, que causam, tá dando prejuízos irrecuperáveis ao meio ambiente, né? E aí é interessante, tá dando, eu queria só agora, né, voltar um pouco, né, para essa questão de como o mundo está, tá dando, a respeito do Papa Francisco, né, fazer uma ponte entre o seu primeiro documento, Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, com um documento magnífico que ele escreveu, tá dando, mais recentemente, ali em 2020, que foi Fratelli Tutti, né? Antes de falar da Fratelli Tutti, tá dando, como a Evangelii Gaudium, né, dava as diretrizes básicas do seu trabalho, tá dando, uma coisa impressionante do Papa Francisco, tá dando, era a sua homilia, né, porque naquilo, né, que é da essência, né, da igreja, né, de você fazer a apresentação, tá, do que está lá nas escrituras, né, do passado, e você atualizar, e o terceiro pilar, você viver, ele era o mágico nisso, era o mago da homilia, tá? Dificilmente, né, você vai encontrar alguém que, né, organiza uma homilia, que escreve uma homilia como o Papa Francisco, né? Trabalhar o texto, né, do Evangelho lá do passado, lembrar o passado, a memória, né? Atualizar para os dias de hoje, né, para que a gente possa compreender o momento no qual nós vivemos, né? E também a questão de como você viver essa atualização, tá? Isso, de certa forma, me impressionava muito, essa expertise, né, do Papa Francisco, tá vendo? Vou dizer assim, tem outros, né, grandes, vamos dizer assim, membros do clero, né, que são muito bons de homilia, mas que, igual o Papa Francisco, ele está entre os melhores, né? Claro, está dando que nada impede, está dando de você fazer uma homilia só tratando do passado, só do texto da Bíblia e tudo, se você não sabe atualizar. Evidentemente, está dando que, pela própria essência, está dando o ideal, né, que você consiga
fazer esse tripé, né, de o passado, atualizar e viver, entendendo, para que as pessoas, né, consigam entender bem a mensagem e entender, entendendo, a época na qual estão vivendo, né? E aí agora, nesse texto, né, que ele escreveu sobre a Fratelitude, é o melhor texto do Papa Francisco para a gente entender o mundo de hoje. Infelizmente, esses textos, né, que eu já falei, tá dando, e talvez a Fratelitude, tá dando, o corpo da igreja não dá muita importância, né? O corpo que eu digo são os seus componentes, né? Tem até aquela ideia, né, de que, dado a excelência do Papa Francisco, tá dando, muita gente dizia o seguinte, né? A Igreja Católica, né, atualmente, tá dando, tem uma cabeça muito boa, uma cabeça com saúde, uma cabeça sã, mas um corpo doente, né? Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Infelizmente, esses documentos que eu estou falando, poucas pessoas, raramente você vai encontrar, tá dando, que tiveram a disposição de fazer a leitura desses documentos. E esse texto, né, Fratelitude, ele é uma beleza, né, porque é um documento, né, onde, a partir da igreja, né, ele faz uma leitura muito correta, né, a respeito de como é que está a nossa sociedade atualmente, as injustiças, a questão política, etc. Né? Então, ele tem outro documento, né, como o texto, né, é direcionado à juventude, e finalizando, tá dando todo o trabalho, né, sobre o sínodo que ele fez, tá? E que foi apresentado o documento final o ano passado e que agora, com a partida do Papa Francisco, ninguém sabe qual vai ser os desdobramentos. Né? Que quando o Papa foi escolhido, ele escolheu muito, né, nesse sentido de poder fazer umas certas mudanças dentro da igreja que estava naquele momento, tá dando, naquele momento, né, não só, né, e daquele momento com problemas, né, lá no banco, né, no Banco do Vaticano, ele teve muita dificuldade, mas com muitas pertinência, com perspicácia, tá dando, ele não recuou e procurou fazer a reforma necessária. Você tinha o problema dos abusos, tá dando, que não era tratado de forma transparente dentro da igreja, né? E ao ponto, né, dele dizer, né, que essa questão, né, dos abusos dentro da igreja, isso era um câncer, né? Então, nisso, tá vendo, essa coisa mais, se eu pudesse dizer assim, sintetizar, da sinodalidade, o sino da sinodalidade, você ouvir, saber ouvir os outros, né? É uma coisa muito fantástica, né? Que está lá na Fratelitude, né? Quer dizer, a questão da fraternidade e da amizade social. É uma coisa que merece sempre ser lida e relida de forma permanente para que a gente não seja pessoas tontas, né, dentro desse mundo. E eu acho que esse legado do Papa Francisco, ele é uma coisa impressionante. Não é hoje, né, assim, essa partida dele é uma coisa que nos deixa um pouco apreensivo, tá vendo? Porque isso tem desdobramentos, tá dando, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Até porque ele era uma pessoa que lutava pela paz, ele era um padre que lutava pela paz, ele era um papa, né, que lutava por aquilo, tá dando, que está lá dentro, né, dos escritos da Bíblia, tá? Onde as pessoas, né, possam ter, tá dando, uma consciência, tá, muito grande de lutar sempre por aquilo, né, que melhor possa beneficiar, tá, a maior parte dos membros da sociedade. Era isso. Infelizmente, está dando dia 21 de abril, que no Brasil é o aniversário de Brasília, a gente tem de um pouco sofrer, né, pela partida do nosso Papa Francisco.